Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui neste canal e nos conteúdos, fechou? Turma, ambiente totalmente diferente, acho que teve, sei lá, acho que talvez uma ou duas vezes, acho que foi duas vezes só que eu gravei num ambiente diferente do qual eu costumo gravar, que é no quarto onde eu trabalho, né? E da primeira vez foi porque eu não estava em casa, então eu tava sem internet, eu tive que trabalhar da minha mãe, eu consegui gravar de lá. E hoje é porque o Gui resolveu acordar um pouquinho mais cedo, né? Ultimamente ele tá acordando bem cedo, quando eu digo é 5h20, 5h30 da manhã, tá? Então geralmente eu levanto às 5 ou antes das 5, e aí dá um tempinho, ele já acorda. E ele começa a brincar, ele é muito ativo de manhã, então por isso eu não vou conseguir gravar lá em cima, porque vai ficar um barulho um pouco alto, ele vai bater na porta, ele vai querer entrar, ele vai passar correndo atrás do vídeo, então acaba gerando um pouco de distração, tá? Então vou gravar aqui pelo carro, pra gente não deixar de... Pra não passar em branco, né, esse compromisso de gravar um vídeo por semana aqui no canal, tá? E provavelmente será um vídeo um pouco mais rápido, tá? Não é um vídeo pautado em algum tipo de conteúdo, algum tema muito específico, mas vai ser... Eu vou tentar transparecer e passar aqui pra vocês um processo de reflexão que eu tive nesse final de semana por conta de algumas coisas que eu vi, que eu assisti. E eu queria compartilhar com vocês a minha opinião, a minha percepção sobre o tema. E claramente, né, com o objetivo final de que alguma opinião, algum ponto de vista, alguma coisa que faça despertar alguma coisa na sua cabeça, não sei, alguma coisa desse tipo, mas que pelo menos você conseguisse beneficiar de alguma coisa, mínimo, pelo mínimo que seja, desse conteúdo aqui, desse canal, fechou? Desse vídeo de hoje, no caso, né? Então vamos lá. Cara, tem aquele... Fica melhor ou pior? Acho que fica melhor se acender a luz, né? Tem um formato de conteúdo que viralizou muito nos últimos meses, assim, sei lá, acho que nos últimos 3, 4 meses. Se eu não me engano, tá, eu sou muito desligado pra esse tipo de coisa, então não sei o tempo ao certo. Eu sou muito ruim com data, então não vou saber falar especificamente. Mas que é aquele conteúdo de você colocar uma pessoa versus 30 pessoas, você define uma pauta e as pessoas debatem sobre um único tema, né? Assim, são vários temas, na verdade, só que basicamente tem um tema central, sei lá, relacionamento, dinheiro, alguma coisa nesse sentido, tá? E, cara, eu não assisti todos, tá? Mas eu vi os principais. Eu assisti com a Camila, todos que eu assisti foi com a Camila, sei lá, foi num sábado à noite, alguma coisa nesse sentido. Tem o do Thales Gomes, que eu achei interessante. Tem o do Guto, que foi, acho que, um dos que mais viralizou, né? Dele falando com... É um treinador versus 30 gordos, alguma coisa nesse sentido. Tem o do Marçal, que eu vi, que eu achei muito engraçado. E teve outro que eu vi no sábado. Sábado à noite a gente viu, foi sábado à noite, que foi... A gente nem assistiu completo, a gente só assistiu metade. Que foi do Thiago Costa, Thiago... Caramba, é Thiago alguma coisa. Inclusive, eu até comecei a seguir ele no Instagram, mas eu não me recordo sobre o nome dele. Mas é uma pessoa casada versus 30 divorciados, se eu não me engano. E, cara, obviamente, cada um desses conteúdos e cada um desses vídeos, eles trazem reflexões diferentes, eles são de temas específicos, então acaba que você começa a cogitar algumas ideias e pensar em algumas ideias que estejam relacionadas ao vídeo em si, alguma coisa nesse sentido, né? Mas se eu puder somar a minha percepção geral de todos esses vídeos que eu vi e de tudo que eu consegui consumir de conteúdo com relação a isso, é que assim, a gente é ensinado, né, a sempre ter um planejamento, a sempre ter uma visão, a sempre ter uma clareza sobre a nossa vida pautada em alguma coisa que a gente queira, né? Então, geralmente cara, o que que você quer da sua vida? Ah, eu quero estar em X lugar, eu quero estar em X patamar, eu quero, sei lá, ter tanto de dinheiro na minha conta, eu quero ter uma família assim, assim, assado. E nesse tipo de coisa. É muito pautado no que a gente quer. Só que se tem uma coisa que eu trabalho quando você presta serviço como copy, tem uma coisa que é essencial que você faça, que é um trabalho de pesquisa bem feito. Porque todo desenrolar, seja de anúncio, de campanha, de funil, qualquer coisa que você vai fazer, ele vem com base numa pesquisa, sabe? Então, depositar 90, quase 100% do seu tempo numa pesquisa muito bem feita, de conhecer seu público, de conhecer o mercado, de conhecer seus concorrentes, esse tipo de coisa, é fundamental para que o restante da sua campanha ela seja desenvolvida de uma forma muito coerente, tá? E de uma forma mais assertiva possível, tá bom? Então, se tem uma coisa que eu aprendi com base na pesquisa e com base em trabalhando como copy durante... Tem um pouco mais de um ano que eu trabalho como específico como copy, é que existe os dois lados da coisa, tá? Existe o lado ruim e existe o lado bom. Por exemplo, existe uma pessoa que ela tem frustrações dentro dela, que ela tem problemas não resolvidos, e existe o oposto disso, que é basicamente o benefício, o desejo que aquela pessoa quer alcançar, tá?
E quando a gente pega como base isso de que a gente sempre foi ensinado a olhar e pensar o que que a gente quer, a gente acaba que esquecendo ou eliminando o fato de pensar no que a gente não quer pra nossa vida, tá? E eu costumei, sei lá, de um tempo pra cá, me acostumei a pensar muito nesse quesito. E não só pensar basicamente nas coisas positivas, no que eu quero, mas pensar no que pode acontecer de ruim na minha vida também, sabe? Caso eu não faça alguma coisa, caso eu deixe de fazer alguma coisa que eu acho que é importante, esse tipo de coisa. Mas ser muito bem pautado, por exemplo, e muito bem fundamentado e ter muito claro na minha cabeça o que eu não quero pra minha vida, sabe? E, cara, não é uma crítica, tá? Mas é uma percepção muito individual minha, com pouquíssimo tempo de vida e pouquíssimo tempo de experiência. Mas se eu puder pegar um resumo de tudo isso que eu assisti, de tudo isso que eu consumi, todas as opiniões das pessoas que estavam ali nesse debate tudo, cara, a clarificação de muita coisa que eu não quero ser na minha vida, sabe? É literalmente isso. Não é eu olhar e pensar, caramba, olha que coisa interessante e eu quero literalmente me tornar uma pessoa assim. É eu olhar e pensar, eu não quero nunca na minha vida me tornar uma pessoa assim. Uma pessoa que não tem base no que vai argumentar. Uma pessoa que literalmente ela pauta tudo. O todo da vida dela, o todo da vida de outras pessoas. Ela define um tema, ela define literalmente o significado e a profundidade de alguma coisa pautada numa experiência individual dela. Então, se essa pessoa não teve um relacionamento muito legal na vida dela, ela define na cabeça dela e fecha uma conta na cabeça dela de que relacionamento não é uma coisa boa. Se essa pessoa ela não teve sucesso financeiro na vida dela, ela resume que nenhuma das pessoas pode enriquecer e quem enriquece provavelmente fez alguma coisa errada ou teve uma puta sorte e não é mérito de trabalho, sabe? Não é mérito de esforço, não é mérito de você literalmente desenvolver algumas habilidades específicas que vão permitir com que você enriqueça, que você vá alcançar mais pessoas, que você ajude mais pessoas e que a consequência disso será financeira na sua conta, obviamente, sabe? O alcance que você tem, tudo isso permite com que você tenha mais dinheiro, feito de uma forma correta e inteligente, né? Então, é literalmente o resumo de você olhar uma pessoa e você pensar, cara, eu não quero ser isso na minha vida, sabe? E eu não sei ao certo o que que produz o resultado de uma pessoa ser assim, o que produz com que uma pessoa tenha uma linha de raciocínio, uma base mental tão baixa, uma coisa tão, que pra gente, assim, a gente vê, a gente fala, caralho, isso daqui é tão óbvio, isso daqui é tão simples, como que pra uma pessoa assim não pode ser simples ela pensar de uma forma diferente, ela olhar as coisas de outra forma, sabe? É você parar pra pensar, puta, se eu tive uma experiência ruim na minha vida, se eu tive um relacionamento ruim, se eu tive uma experiência de trabalho não tão legal, o restante da minha vida ele não pode se pautar nisso, sabe? Ele se pauta literalmente em um pensar, tem um processo de reflexão um pouco mais profundo sobre aquilo que aconteceu, e entender que foi uma situação individual, sabe? Não é porque eu não tenho uma pessoa com que eu possa dividir minha vida, com que eu possa compartilhar as coisas que acontecem comigo, que outras pessoas não vão poder ter isso. Então não posso olhar para a pessoa que é casada e falar, olha, eu vou juntar uma série de argumentos que eu tenho aqui para dizer que você não é feliz, para dizer que o que você faz não vai dar certo, para dizer que você está errado. O cara é casado há 15 anos, o cara tem não sei quantos filhos, e a esposa do cara é satisfeita, o cara é satisfeito e tal, mas você quer com um argumento muito ruim, com uma base de repertório literalmente que é pautada em fracasso, dizer para aquela pessoa que o que ela tá fazendo é errado e que em algum momento ela não vai, em que algum momento ela vai perceber isso, sabe? Então, eu acho muito bizarro esse tipo de coisa. E voltando um pouco no assunto, eu não sei basicamente o que que produz, eu não sei sabe, de uma forma muito pronta para falar assim, o que que faz com que essa pessoa tenha um resultado na vida dela assim? O que que forma uma pessoa assim? Cara, mas eu tenho uma ideia, sabe? Eu tenho uma ideia e eu acho que a consequência de você ser uma pessoa nesse estilo, uma pessoa que não tem uma argumentação legal, uma pessoa que só literalmente só caga pela boca, só fala coisa que não tem lógica, nada com nada, é literalmente uma série de consequências de decisões ruins, sabe? É você tomar decisões ruins de forma repetida durante muito tempo. É você deixar de fazer coisas que de fato vão permitir com que você seja uma pessoa melhor ao decorrer do tempo. E aí você começa a dar muita atenção para coisas que te prendem e te puxam para baixo, sabe? Então, eu acho que uma vida ela literalmente vai ser resultado das decisões que você toma, vai ser resultado das pessoas com que você tem contato, vai ser resultado da maneira com que você encara a maior parte das coisas que. A maior parte não, mas é. Cara, deixa eu tentar formular. Eu acho que é resultado da forma com que você encara as coisas que são repetidas na sua vida. Por exemplo, trabalho. Trabalho é uma coisa que é repetida. A gente trabalha muito mais, a gente passa muito mais tempo trabalhando do que usufruindo, por exemplo, sabe? A gente passa muito mais tempo servindo o nosso tempo, a nossa mão de obra, o nosso trabalho para alguma pessoa ou para alguma empresa, ou se você é um empreendedor para mais pessoas, do que você passa, por exemplo, assistindo TV. É mais ou menos a lógica da coisa, né? Então, se a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, teve um vídeo específico que eu falei sobre isso. Qual que é a lógica da gente encarar o trabalho, da gente encarar tudo isso de uma maneira ruim?
Será que não cabe um raciocínio de pensar, porra, se eu passo a maior parte do meu tempo aqui, talvez isso daqui tenha um significado muito além de eu vender a minha hora. Talvez isso daqui tenha um significado muito mais profundo do que eu pegar um ônibus, eu ir pro meu trabalho, eu sentar lá na cadeira que eu não gosto de trabalhar e eu ficar o dia inteiro aguentando coisa que eu não gosto, sabe? Então, se a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, se a gente passa a maior parte do nosso tempo tendo contato com coisas que nos dão a oportunidade da gente se desenvolver, por que que a gente não inverte a lógica da coisa, o sentido da coisa e tenta pensar de uma forma diferente, sabe? Então eu acho que literalmente quando você tem uma vida muito pautada em ser uma pessoa vítima e não enxergar o real significado das coisas e não enxergar as coisas com um pouco mais de propósito do que elas são mesmo, o resultado da sua vida vai ser esse, sabe? O resultado da sua vida vai ser você chegar numa idade, cara, metade da sua idade, metade da sua vida, sei lá, com 40, 50, 60 anos de idade, você é uma pessoa frustrada, você é uma pessoa que o mundo é pautado nas suas decisões e nas suas experiências ruins que você teve, sabe? Então, como eu já falei, se uma pessoa tem um relacionamento bom, cara, é uma puta exceção uma pessoa ter um relacionamento bom. Se uma pessoa ela tem uma condição financeira estável, é uma puta exceção essa pessoa ter uma condição financeira estável e você com seus argumentos ruins, você com as suas propostas ruins e com a sua experiência ruim de vida quer dizer pra pessoa que não, que isso que ela tá fazendo é errado e que a sua verdade é o que vale, sabe? Então, assim, de resumo, foi um processo muito reflexivo que eu tive, mas a base de tudo foi literalmente os conteúdos e eu fiquei pensando, caramba, cara, eu não consigo tirar alguma coisa de boa daqui, sabe? Eu não consigo olhar, assistir esses vídeos e me sentir animado, no sentido de que, caramba, olha que interessante isso, olha como que isso daqui vale. Não, eu só olho aquilo e falo, cara, eu não quero ser essa merda, eu não quero ser essa merda, eu nunca quero na minha vida chegar nessa idade e tá desse jeito, sabe? De pensar dessa forma. É um negócio muito ridículo. E, cara, é entretenimento, obviamente a gente vê pra se divertir, não é uma coisa que a gente vai com o intuito de aprender alguma coisa. Mas que por mais que seja entretenimento, a gente não tem como você literalmente desligar aquela chavinha da sua cabeça de você pensar, puta que pariu, o que que tem de útil aqui? Sabe? Você não consegue ver de uma forma de entretenimento. Você julga. Eu assistindo com a Camila, a gente julgando o tempo todo. Mano, como é que a pessoa pode pensar assim, cara? Que bizarro. É muito bizarro esse tipo de coisa, sabe? Então, eu pego tudo isso que eu falei pra vocês e eu tenho um processo de reflexão muito profundo comigo quase todos os dias, assim, sabe? Mas geralmente é muito no final da semana. Eu não sei por quê, mas geralmente chega domingo. Eu trabalho meio período, eu trabalho, sei lá, só até meio-dia, 1 hora da tarde, não sei. Geralmente até esse horário. E aí, no restante do domingo, cara, eu fico mais tranquilo. Eu vou ver alguma coisa com a Camila, eu vou aproveitar mais com o Gui, mas geralmente eu tenho um processo de reflexão muito mais profundo no domingo. Eu acredito que seja pelo fato de que no domingo eu planejo muito mais, o meu tempo ele é muito mais depositado em planejamento, em reflexão de como que foi a minha semana, de como que eu quero que seja a minha próxima semana, do que trabalhando, sabe? Então acho que eu pego parte desse domingo que eu passo planejando e acaba que eu estendo ele pro restante do domingo pra ficar pensando, pra ficar cogitando algumas ideias e tudo mais. E geralmente eu tenho um processo de reflexão muito grande comigo mesmo, sabe? Então eu penso, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida ultimamente? Sabe? O que que eu tô fazendo que eu acredito que seja bom? Isso que está sendo bom da minha vida, qual que é a comprovação que eu tenho de que isso de fato está sendo bom na minha vida, sabe? Puta, beleza, cara, eu tô trabalhando como copy, será que eu tô evoluindo? Puta, cara, as últimas copies que eu fiz, as últimas campanhas que eu desenvolvi, foi positivo, cara, trouxe resultado e tal, tal, tal. Então eu tenho uma comprovação lógica e real de que aquilo tá me fazendo evoluir. Mas eu também penso, cara, o que que eu tô fazendo e que eu acho que não é bom pra mim? Puta, cara, talvez eu esteja, sei lá, trabalhando em excesso. Talvez eu tenha deixado de dar atenção pro Gui, pra Camila em algum momento que era um pouco mais específico, sei lá, Dia das Crianças, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, eu passei trabalhando demais, não era pra ter trabalhado muito. Como é que eu faço pra melhorar isso daqui, sabe? Então é todo um processo de reflexão que tem como base você ter uma capacidade de ser muito sincero com você mesmo, sabe? E aí, por conta disso, por conta dos conteúdos que a gente viu praticamente tudo numa única semana só, eu fiquei muito pensativo com relação a isso ontem. E eu falei, cara, literalmente, essas pessoas que elas não conseguem separar as experiências individuais dela com o restante do mundo, com o restante das coisas, com tudo o que acontece, é a representação de uma pessoa que eu não quero ser na minha vida, sabe? E eu acredito que essas pessoas, é como eu já falei, é resultado de uma série de decisões ruins. É na maneira que você enxerga o seu trabalho, então você não enxerga o seu trabalho como alguma coisa que desenvolve você e que desenvolvendo você, você presta uma mão de obra melhor, você presta um serviço melhor e toda a economia, todo o ecossistema que você está envolvido melhora como um todo. E aí o mundo, de alguma forma, por mais que seja pequeno, melhora também, sabe? É você enxergar literalmente o seu relacionamento como uma coisa que você está junto com a mesma pessoa todos os dias e tudo mais, e que isso não precisa ser uma coisa ruim, que vocês estão construindo alguma coisa boa, não sei o quê. É você olhar isso de uma forma diferente, sabe? É você olhar para o seu filho, por exemplo, e pensar que você é um exemplo dentro de casa e que você sendo exemplo, você está formando uma pessoa que vai ter contato com o mundo, uma pessoa que vai se influenciar por outras pessoas, uma pessoa que vai influenciar muitas outras coisas e tudo mais, e que por mais que seja pequeno, por menor que seja, ela tem um impacto no mundo, sabe? Então é você carregar
esse senso de responsabilidade, de propósito e de uma coisa que é boa, de uma coisa positiva pra tudo que você faz, sabe? Então, não sei, cara, mas eu acho que o que produz uma vida positiva, uma vida legal, com bons resultados, sei lá, quando a pessoa é um pouco mais velha, quando a pessoa tem 40, 50 anos de idade, são boas decisões. São você tomar boas decisões de forma consistente. É você olhar as coisas de uma maneira diferente e sempre pensar no que você tem que fazer pra melhorar como pessoa. E o oposto disso é real. É você ficar criticando, é você ficar julgando, é você literalmente ficar pautando toda a sua vida com base em experiências ruins que você teve, e você não tem a mínima capacidade de pensar: será que não é uma experiência individual minha? Será que eu não tive um relacionamento ruim? Será que eu não tive uma boa experiência com o meu trabalho? E dado isso, o mundo não se resume à minha experiência, sabe? Esse tipo de coisa. Então, enfim, eu tô escutando o Gui chorando aqui. Cara, foi mais um processo de reflexão que eu tive e que eu queria trazer outro tema, tá? No sábado eu tava pensando no que eu ia falar e eu queria falar de uma coisa mais específica sobre copy. Possa ser que seja até uma antecipação pro próximo vídeo, mas eu queria falar sobre que existe uma diferença. É que eu tô lendo um livro Puta, esqueci o nome do autor, mas enfim, é um livro mais voltado pra copy. E que ele fala que existe uma diferença muito grande em você vender para as pessoas que tem um nível de consciência mais elevado e você vender para as pessoas que não têm um nível de consciência tão elevado e que o próprio autor, que eu não lembro o nome dele, eu juro, no próximo vídeo provavelmente eu vou lembrar, mas ele fala que existe uma diferença de complexidade, sabe? Então, por exemplo, você vai montar um funil, você vai montar uma estrutura de campanha, é muito mais fácil você vender para as pessoas mais conscientes do que para pessoas que não são conscientes. Enfim, parece básico, mas eu acho que é um tema muito interessante, é um tema que eu tô gostando muito do livro, tanto que eu já li, sei lá, 2, 3 vezes o mesmo tema, as mesmas 10 páginas e eu vou tentar trazer isso aqui no próximo vídeo, tá? Mas como que tava, sei lá, tava um pouco mais fresco, eu tava com esse processo de reflexão que eu tive ontem à noite, durante o domingo inteiro, na verdade, pensando sobre isso, eu falei, acho que eu vou falar sobre isso porque talvez faça sentido, sabe? E como esse canal é um processo de documentação, não somente documentação de conteúdo, mas documentação de como que a minha vida vai se desenrolando de uma forma geral, é válido eu trazer esse tipo de conteúdo aqui, fechou? Então, é isso, turma. Ambiente diferente hoje, completamente diferente. Eu não sei se semana que vem vai ser desse mesmo jeito. Se o Guilherme insistir em acordar cedo, 5 horas da manhã, provavelmente será, tá? Porque tem um pouco de distração, enfim, eu não consigo concentrar muito, mas é isso. Vou finalizar esse vídeo aqui agora, eu vou pra academia correndo, porque eu tenho que voltar. E tem muita coisa pra fazer hoje. Geralmente segunda e terça-feira, cara, são os dias mais cheios, assim. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você, tá? Caso você tenha alguma opinião com relação a isso que eu comentei aqui, comente aqui embaixo, tá? Dê seu feedback, fale sobre o que você acha do vídeo, sobre o tipo de formato de conteúdo, não sei, qualquer coisa, dê o seu feedback. Se você discordar de alguma coisa ou achar que alguma coisa é relevante, pode comentar também, tá? Não me importa mesmo, eu nunca paguei nenhum tipo de comentário ruim que publicaram aqui, até porque foram muito, o alcance é muito pequeno, né? Então é muito poucas pessoas comentaram de forma negativa, mas já teve algumas sim, mas eu não me importo, sendo bem sincero. Se for um comentário sincero que você estiver disposto a comentar, não pra julgar alguma coisa nesse sentido, mas pra trocar uma ideia, puta que pariu, você pode me chamar no Instagram que a gente troca uma ideia. Agora, se for pra comentar merda, esse tipo de coisa, nem comenta, tá? Porque não vai valer a pena. Mas, enfim, é isso. Eu desejo uma ótima semana pra vocês, que vocês literalmente consigam alcançar o que vocês se propuseram a fazer. E até o próximo vídeo. Valeu, até semana que vem.